A pessoa que é reincidente, atenção, hein? A pessoa que é reincidente na mesma infração, porém em veículos diferentes, pode pedir advertência por escrito caso ainda não tenha sido beneficiada anteriormente. Vamos lá, começando aqui do zero, pergunta número 1. Quando a gente fala de advertência por escrito, deixa eu ver aqui como é que está a minha conexão, está ótimo, né? Maravilhosa. Né? Quando a gente fala de advertência por escrito, você vai lembrar que isso aqui é uma penalidade, assim como suspensão, assim como cassação, assim como a multa, o curso de reciclagem, etc. Tá bom? Quando a gente tem esse rol de penalidades aqui muito bem definido, tá? Você vai olhar, quando estiver falando de advertência por escrito, você vai olhar para o artigo 267 do nosso Código de Trânsito, tá bom? Parênteses. Esta aula está sendo transmitida simultaneamente, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se por algum motivo ficar ruim a sua conexão em um ou em outro, é só você trocar. Procura na Blitz que você me acha. Mas, se você puder, dê preferência ao YouTube. Por quê? Porque tudo que eu estou falando eu estou escrevendo, está aparecendo na tela e vem informações importantes para você e o seu caderno aí que você anota tudo. Eu sei, fica ainda melhor, mais completo e você tem mais chance ainda de se dar bem nessa história, tá bom? Show? Vamos lá então, continuando. Artigo 267 vai falar aí pra gente. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, que é a pergunta aí, né, da nossa colega, a infração de natureza leve ou média. Então, se eu estou analisando um caso concreto, para fazer uma defesa, para fazer um recurso, o que é que eu vou olhar? Primeiro, se eu tenho a intenção de fazer um pedido de advertência por escrito, eu tenho que analisar o quê? Qual é a gravidade dessa infração? Primeiro requisito. Primeiro requisito. A gravidade é leve ou média? Paulo André, é leve ou média. Então, ok, primeiro requisito passou. Não quer dizer que a gente vai ganhar. Não quer dizer que você vai ter possibilidade de ganhar. Quer dizer que estamos começando bem. A multa lá que ela tomou é leve ou é média. Se não for grave ou gravíssima, estamos no jogo. Isso que é importante. Passível de ser punida com multa. Lembra da importância dessa palavra? Quando eu coloquei aqui em cima, olha, para você lembrar que a multa é uma penalidade. Então eu estou falando de uma substituição de uma pena por outra. Não é uma pena por uma medida administrativa, uma pena por um benefício, não, é uma pena por outra. É uma outra pena mais leve? É. Branda? Ok, mas é uma pena, tá bom? Não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, não sendo esse cidadão reincidente na mesma infração, aquela que você vai pedir a advertência, tá bom? Não sendo ele reincidente naquela mesma infração nos últimos 12 meses, nós temos mais um requisito aqui, ó. Ok. Mais um requisito ok, tá bom? E aí, continua o artigo. Quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como a mais educativa. Então, eu tenho um terceiro requisito aqui, que é a consideração, a análise, a avaliação da autoridade de trânsito. Essa autoridade de trânsito vai ser o diretor-geral do DR, do Detran, o secretário de trânsito, vai depender da estrutura criada aí no seu estado, aí no seu município, mas vai ser o chefe, aquele que manda em todo mundo, tá bom? Então, é leve ou média? Beleza. Não é reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses? Beleza. Agora vai para um critério subjetivo, que é da autoridade de trânsito. E aí a gente não vai saber o que vai acontecer. Pode ser para um lado, pode ser por outro. Pronto. Mas o artigo fala isso, o artigo para por aqui. Então esses são os requisitos básicos para que você consiga pleitear essa substituição da multa pela advertência por escrito. Show de bola! Agora, o que acontece? A pergunta da nossa aluna foi: a pessoa que é reincidente na mesma infração, lembra que eu falei da reincidência aqui, ó,
na mesma infração, porém em veículos diferentes, está usando outro veículo, era um carro e uma moto, etc. Ele pode pedir, veja bem que o artigo 267 ele não faz distinção, absolutamente não faz distinção, falando assim, do reincidente na mesma infração com o mesmo veículo, com uma moto, com um carro. Não, ele fala, é reincidente na mesma infração. Não me interessa como, não me interessa como. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse caso, respondendo à pergunta da nossa colega, o que vai importar é a infração e não o objeto utilizado para cometer a mesma. Certinho? Ótimo! Vamos à segunda pergunta aqui do capítulo 1 aí do Paulo André Responde. E a segunda pergunta é a seguinte, lembrando que se você quiser mandar uma pergunta para mim, para ser respondida aqui no ar, ao vivo, você pode mandar nas caixinhas lá do Stories do Instagram, ou se você for meu aluno da comunidade ou do CDZ, você manda lá no Tira Dúvidas, eu vou mandar por escrito para você, tá bom? Extremamente elaborado, tudo certinho, lá por escrito, você vai poder debater comigo isso daí também.